Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Romanos. Nós vamos ler agora o capítulo 10. Eu creio que dá para a gente ler o capítulo inteiro. Não é tão grande. Amém? Senhor Jesus. Romanos, capítulo 10. São só 21 versículos. Acho que dá para a gente ler. Amém? Aleluia. E aqui ele vem ainda continuando a falar, né? Algumas coisas que a gente já abordou. Senhor Jesus. Amém. Ele começa assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve a dizer, e diz: Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradicente. Senhor Jesus, Senhor, mais uma vez nós nos entregamos às tuas mãos. Senhor, porque sabemos que o Senhor tem nos conduzido. O Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, essa início, Senhor, de noite. Senhor, nós nos entregamos em tuas mãos. Senhor, também te pedimos perdão. Senhor, por tudo que nós temos feito, Senhor. Que, Senhor, que tem te desagradado. Senhor, vem nos limpar com teu precioso sangue. Senhor, vem nos tornar limpo, Senhor. Senhor, nos tornar puro. Ó, Senhor Jesus. Senhor, tira tudo, Senhor. Tira tudo que impeça, Senhor, de nós possamos falar. Senhor, tira tudo que impeça que nós possamos te ouvir. Senhor Jesus, Senhor, queremos ser canais.
Senhor, queremos ser aquelas pessoas, Senhor, que falam por Ti, Senhor, que ouve a Tua voz, Senhor, que atende, Senhor, o Teu chamar. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor, obrigado por Tua igreja, Senhor, obrigado pelos irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Como eu tinha falado, né, no versículo 1, ele continua, né, mostrando o desejo do coração dele, o que é que ele queria, né, qual que é o sentimento. Ele diz assim, né, irmãos, né, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, né, dos judeus, né, que a gente já viu falar nos outros versículos anteriores, os irmãos comentaram, né, diz assim, são para que sejam salvos. Né? O coração de Paulo era que os irmãos, os judeus, né, fossem salvos. E até tem aquela questão que eles assim, que deles descendeu os patriarcas, né, as alianças, né, tudo que o Senhor tinha, a própria palavra, né, o próprio Cristo, né, descendeu deles, e o coração de Paulo era que eles viessem a ser salvos. Mas isso era um desejo de Paulo, né? Aí a questão de salvar ou não salvar vai depender de Deus, né? É Deus quem pode nos dar a salvação. E aí ele, nesse versículo, ele vem dando continuando dizendo esse desejo do coração dele, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E no versículo 2, ele diz que os judeus, né, dizem assim, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Né? Eles tinham, né, a ponto de matar o próprio Cristo. Né? O zelo dele era tão grande que eles se opuseram ao próprio Cristo, né? Baseado naquilo que eles achavam, baseado no seu achismo, né? Baseado na sua religião. Eles mataram o próprio Cristo. A ponto eles dizem assim, né, que eles têm zelo, assim, porém não com entendimento. Né? Eles entendiam de maneira diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 13, Maria, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que em parte, né, nós conhecemos, nós procuramos, nós aprendemos, nós estudamos. Né? Ou seja, a gente tem que entender as coisas com a nossa mente. A gente tem que estudar. Né? Quando os irmãos, né, nós viemos para falar para os irmãos, a gente procura, a gente estuda, né? A gente lê, né? Ou pouco ou muito, mas a gente tem que ler, né? Tem que procurar. Ou seja, em parte conhecemos, a gente tem que conhecer. E aí depois assim, em parte profetizamos. Ou seja, em parte o Senhor vai falar também. Né? Se eu falar aqui só o que eu sei, só o meu conhecimento, que graças a Deus é pouco, né? Não vai surtir nenhum efeito. Né? E se eu chegar aqui e profetizar tudo aquilo que Deus tem me dado, né? Dado aos irmãos, né? Não vai ter uma direção, não vai ter uma linha. Então nós temos que ter duas coisas, temos que profetizar com o nosso espírito e temos que conhecer com a nossa alma. Né? Temos que ter as duas linhas. Né? A gente sabe que nesses dias tem aconteceu né, algumas coisas conosco, e isso foi baseado apenas no profetizar. Né? A gente sabe dessa história. Né? Os irmãos não estão seguindo as coisas com entendimento, só com profetizar. E esse profetizar, né, só o Senhor Deus sabe. Capítulo 14, Maria, versículo 14 e o 15, diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ficará infrutífera. Ou seja, aqui ele está dizendo novamente que eu tenho que orar e preciso e posso orar em outra língua no meu espírito. Mas a minha mente ela tem que estar sabendo o que eu estou falando. Né? Tem até aquela questão da interpretação de línguas, quando ele diz que quando fale, né, no máximo um ou dois, né, e que haja interpretação. Por quê? Porque se apenas só profetizar, não vai servir. Você tem que conhecer, você tem que saber. Versículo 14, 15, né? Que farei, pois? Orarei com o Espírito,
mas também orarei com a mente. Né? Quando a gente, a princípio aqui, quando eu comecei, né, a gente sempre começa com uma oração. Né? Nós temos que orar sabendo o que a gente está falando. Né? Mas também a gente tem que orar voltando nossa mente para o Espírito. Né? Nós temos que usar o nosso espírito e nós temos que orar, usar, né, a nossa mente. Né? E, por incrível que pareça, que isso, né, nós temos que usar também até o nosso corpo. Né? Quando eu estou aqui, vocês estão vendo o meu corpo, eu tenho que usar o meu corpo. Eu gesticulo, né? Então nós temos que usar. Né? Então, principalmente nesses dois sentidos, né? Usar a mente e usar o corpo. Diz assim, né? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, voltando para Romanos, capítulo, o versículo 2, né? Quando ele diz assim, que eles tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles poderiam ter a parte espiritual, mas eles não tinham o entendimento. Né? Eles não conheciam a Jesus. Né? Quando o Senhor veio, né? Eles não conheceram o Rei da Glória. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Né? Então eles desconheceram a justiça de Deus. Aí o versículo 4 diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Né? Senhor Jesus, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8, quando ele vem falando nessa questão de que eles procuraram a sua própria justiça, né? Ele diz assim, ó, então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. Essa frase aqui é muito, muito assim, conhecida, né? E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Eles estavam, isso aqui é quando Deus falou, né? A questão da lei. Então eles chegaram e disseram, a gente vai cumprir a lei. Né? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles estavam confiando em si mesmo. Então quando Paulo diz assim, né? Porque desconheceram a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Ou seja, olha, a gente consegue, nós conseguimos fazer, nós conseguimos cumprir, né? Mas nós sabemos, né, que nenhum ser humano consegue cumprir a lei de Deus, consegue cumprir as exigências da lei de Deus, né? Senhor Jesus, né? Até nós vamos ver, né, que diz que a lei ela está enferma por causa da carne, né? E no versículo 4 ele diz que o Senhor, né, ele é diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 ao 27. Senhor Jesus. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu como aio. Esse aio aqui é como um mordomo. Né? Ele serviu como alguém, um tutor, um professor. Né? Ele diz assim, de maneira que a lei nos serviu como um professor. Alguém que cuidava dos judeus. Né? Até mesmo como um curral. Né? Era um curral e eles estavam dentro desse curral, sendo cuidado por esse professor, por esse aio, para nos conduzir a Cristo. Então esse professor ele estava apenas sustentando, segurando, conduzindo, né, o povo, né, para Cristo. E diz assim, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao professor, ao aio, ao aquele tutor, né? Ou aquela, como eu falei, aquela curral, né? Não precisamos mais estar mais dentro disso, sendo segurado, né? Constrangido, restringido. Não precisamos mais. Agora nós podemos ir até ao Senhor, né? Não, diz assim, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quantos fossem batizados, de Cristo vos revestiste. Então,
esse aio, né, a lei, foi só nos segurando, eu digo nos por causa dos judeus, né? Aí eu acabo dizendo, e também assim, se nós estivéssemos naquela época e quiséssemos ser guardados por Deus, estaríamos nesse aio, né? Embaixo, seguindo a lei de Deus. Então eles eram guiados, eram para ser guiados, né? Até o Senhor. Quando o Senhor chegou, que veio, então não era mais para eles estar embaixo da lei, mas agora eles tinham o próprio Senhor, para se revestir do Senhor. É por isso que ele diz assim, né? O 4 é de Romanos, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, né? O Senhor veio, então não precisamos mais da lei. Precisamos agora nos revestir de Cristo, né? Senhor Jesus. Então, o objetivo, vamos dizer assim, né? O final da lei é Cristo, é o próprio Senhor, né? Senhor Jesus. E diz assim, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Eu não tinha percebido ainda que o versículo 5, ele está escrito assim, né? Diz assim, a justiça decorrente da lei. Então tem uma justiça decorrente da lei, né? Se o homem pudesse, né, ele poderia até ser salvo, né, seguindo a lei. Mas, contudo, né, porém, todavia, nenhum homem consegue fazer o que a lei pede, né? A lei exige que o homem seja perfeito. Não existe nenhum homem perfeito, né? Senhor Jesus, Levítico 18, do 3 ao 5, do 3 ao 5, Senhor Jesus, Levítico 18, diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito, né? Olha, vocês saíram de lá, então vocês não vão fazer nada igual ou parecido com o que vocês estavam fazendo lá, ou que eles faziam, né? E em que habitares, né? Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Olha, vocês não vão fazer nem igual do Egito, nem na terra do Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, como Paulo diz aqui, né? O homem, diz assim, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá pela lei, por esses decretos, né? Pelos juízos e pelos estatutos. Então o homem viveria por essa lei, mas é impossível o homem viver pela lei, né? Senhor Jesus. Então só o próprio Senhor poderia fazer com que o homem estivesse justo, fosse justo. Senhor Jesus. Versículo 6 de Romanos 10 diz assim, ó: mas a justiça decorrente da fé, né, assim diz, né? Ele falou a justiça decorrente da lei. Você tem que viver pela lei, que é impossível. Aí agora ele diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Aí ele vai e pergunta. Ele diz, né? Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, né? Isso aqui ele está se referindo à encarnação de Jesus, né? Quem de nós, ou quem no mundo, no universo, poderia ir lá no céu para trazer Jesus para vir na terra, né? Para encarnar, né? Quem? Né? Qual ser humano, qual ser, né, poderia fazer isso? Ninguém, não tinha como, né? Não tem como você seguir a lei, né? Nem tem como você fazer com que Jesus venha e desça e encarne. Mas Deus, né, e Jesus se entregou, né, para vir e viver aqui na terra como ser humano. Então diz assim, né, para trazer do alto a Cristo. Então o Senhor veio, o Senhor encarnou. O 7 diz assim: ou quem descerá um abismo? Isso é, para levantar Cristo de dentre os mortos. Aí aqui ele vem falar da ressurreição, né? Aí a pergunta novamente: quem no universo conseguiria fazer com que Jesus ressuscitasse? Ninguém, né? Em certo sentido, nem o próprio Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus foi uma prova que Deus, né, isso eu estou separando, né, que é
não tem como a gente separar, mas a gente, para nós entendermos, né? Estou dizendo separado não no sentido de Deus e Jesus, né? O Pai e o Filho. Então o Pai teria que aprovar, né, o que Jesus fez, a obra que Jesus fez. Então, quando Deus aprovou, né, o Pai aprovou a obra de Jesus, então ele fez com que Jesus ressuscitasse. Né? Então eu estou separando nesse sentido, porque Deus quem fez Jesus ressuscitar. Por quê? Porque Jesus cumpriu a obra de Deus. Ele cumpriu a lei de Deus, os mandamentos, né, os estatutos. Então agora Jesus veio e Jesus ressuscitou. Senhor Jesus. E isso, nenhum de nós teríamos como fazer isso, né? Por isso que ele vai dizendo, não pergunte em teu coração essas coisas. Aí o versículo 8, ele diz assim, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Né? Então, quando ele vem dizendo aqui, ele coloca umas coisas impossíveis. Né? Primeiro ele coloca a lei, depois coloca a encarnação e depois a ressurreição. Aí agora ele coloca algo bem simples. O que se diz? O que, é que a gente vai fazer? Ele diz, a palavra está perto de ti. Aleluia. Né? Nós sabemos, né, de capítulo 1 de João, quando diz assim, no princípio era a palavra. Né? Então, quando ele fala na questão da palavra, né, a palavra que ele se refere ali é o próprio Senhor. O Senhor era a palavra. Né? Vamos ver, Maria, João, capítulo 1, versículo 1. A gente vai estar o verbo, né? Isso. E assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? No original é logos, né? No princípio era logos, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, essa palavra é o próprio Senhor. Então, essa palavra está perto de nós. Senhor Jesus, essa palavra é o próprio Cristo em nós. Senhor Jesus. Então, quando Paulo vem nos mostrar, ele vem nos mostrar algo simples. A palavra está perto de ti. O Senhor está perto de ti. Aí diz assim, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o versículo 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui ele vem dar uma solução simples, né? Simples e maravilhosa. Quando ele diz assim, a palavra está perto de ti. Que palavra é essa? Né? Se com a tua boca confessares. Né? Então, quando nós confessamos que Jesus é o Senhor, né? Esse Senhor aqui não é Kyrios, né? Não é Senhor tipo porque alguém é mais velho, né? Porque a gente chama Senhor fulano, né? Ou por causa de respeito, né? A gente chama uma pessoa de Senhor. Mas esse Senhor aqui é Senhor de dono. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele é o meu dono. Né? Então, nós temos que confessar Jesus como nosso dono. Né? Eu sou agora propriedade, né, exclusiva de Deus. Ele é o meu dono. Né? Então, quando a gente fala Senhor Jesus, não só, né, com relação a respeito, mas também e principalmente com relação, né, a nós sermos agora do Senhor, Senhor Jesus. E ele fala assim, diz assim, né, confessar Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí ele diz assim, aí fala como tanto agora a resposta, né? Porque com o coração se crê para a justiça. Então, nós cremos no nosso coração, né? Nós cremos intimamente, né? Nós recebemos essa vida de Deus dentro do nosso coração, que vai para o nosso espírito, né? Mas aí só Deus vai saber disso, né? Só Deus vai saber, Deus e eu, né? Agora eu sou salvo, né? Jesus me salvou, né? Eu criei em Jesus, Ele é meu dono, né?
eu sou agora dele. Então isso aí é entre Deus e nós, né? Mas aí ele diz assim, porque com o coração se querem para a justiça, né? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando eu falo, agora eu estou dando um testemunho, né? Agora para os homens. Não está mais só entre mim e Deus, mas está agora entre mim e os homens, né? Entre mim e até o inimigo, o nosso inimigo, né? Que ele agora vai ouvir que eu agora não sou mais dele. Agora eu sou de Deus, né? Como aquela música do irmão lá, né? Eu agora sou de Deus. Senhor Jesus. Então, com a boca se confessa a respeito da salvação. Precisamos testemunhar. Testemunhar que nós somos de Deus. Testemunhar agora que nós temos uma nova vida. Né? Testemunhar agora que nós somos salvos, né? Senhor Jesus. Então, com o coração se crê para a justiça. Isso é a justiça de Deus. Deus nos justificou, né? E a justiça agora, para a justiça de Deus, nós somos salvos. Né? Mas para os homens, né, precisamos confessar. E tem, com relação a confessar ou a testemunho, né, que nós também temos o batismo. O batismo é um testemunho para os homens, né, que agora nós somos nova criatura, né, que morremos, né, e precisamos ser sepultados. Senhor Jesus. Versículo 9 e o 10 já lemos, 11. Senhor Jesus, 11 e o 12. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o Senhor que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus, em Efésios, né, capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus, Efésios 3, 8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Então, quando ele diz aqui, né, que diz assim, que uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, aí diz assim, rico para com todos. Né? Para com todos o quê? Judeus e gregos, né? Judeus e gentios. E aqui Paulo vem dizer que essa riqueza é insondável. Não tem como a gente sondar, né, essa riqueza. Né? Quando diz também aqui essa riqueza insondável, né, que tem alguns irmãos que aí usam muito o Antigo Testamento e vem falar com relação a riquezas materiais, né, e diz assim, venha e pare de sofrer, né, venha e ganhe tal bênção, né, material. Né? Então, essas riquezas insondáveis aqui, não é essas riquezas, né? Pode ser essas riquezas, pode ser, mas você não está querendo nos dar essas riquezas. As riquezas que o Senhor dá insondáveis são riquezas espirituais. Né? Como também muitos irmãos traduzem, não, interpretam muito mal aquele Salmo 91, né? Que diz que eles colocam até com aberta, né? Tem até alguns irmãos que colocam, né? Que não vai vir praga, nem vai vir diz assim, nem de noite, nem a seta que voa de dia, aquela coisa toda, e 1000 cairão aos seus lados, e 2000 não sei aonde, e você não vai acontecer nada com você. Né? Não é bem assim. A gente sabe que nós temos dificuldade. Aí diz assim, não, mas é somente hoje. Não. A gente sabe que no Novo Testamento, né, os irmãos tiveram muita dificuldade. Todos os apóstolos, né, tiveram dificuldade. Né? E nenhum era rico, né? Mas é justamente essas riquezas saudáveis. O Senhor vem nos dar essas riquezas, né, espirituais. Né? Diz assim que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né, nem olhos ouviram, né, e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado. Então é assim algo maravilhoso. Né? E Paulo também fala, né, se a gente espera, né, alguma coisa de Deus somente aqui nessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Né? Porque o que Deus quer nos dar não é somente as coisas daqui. Né? O Senhor quer nos dar algo superior. Né? Senhor Jesus. Amém.
Versículo 13, né? Tão conhecido nosso. Porque, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Isso, aí quando nós sabemos, né? E a gente falava muito desses versículos, esse não é apenas novo, isso não é novo. Né? A gente sabe que é desde de Gênesis, né? Quando o Sete, né? Ele teve o filho, né? E percebeu que a sua geração anterior, né? Os seus tios, seus avós, tios, né? O Caim e o Abel, né? Um matou o outro, né? Por causa porque ele achava que Deus não estava querendo, né, receber a sua oferta. Mas por quê? Porque ele estava fazendo igual aos judeus, fazendo a sua própria justiça, né, servindo a Deus da sua própria maneira. E Deus não aceitou. Então o que é que ele vem? Ele vem e mata o irmão, né, Senhor Jesus. Então Sete, ele chega e coloca o nome do filho dele de Enos, que significa frágil, né? Mortal. Então o que acontece? Ele vem dizer a nós que o ser humano é isso. O ser humano é mortal. O ser humano é frágil. E aí a Bíblia diz assim: daí começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir do dia que as pessoas perceberam que o homem era frágil, então o homem começou a invocar o nome do Senhor. Então, hoje, nós invocamos o nome do Senhor porque nós sabemos que nós somos frágeis. Nós somos fracos. Nós não somos nada. Abraão, ele diz assim: Senhor, eu que sou pó e cinza. Então, é isso que nós somos, pó e cinza. Senhor Jesus. Então, o que nós temos que fazer realmente é invocar. Invocar para sermos salvos, né? As pessoas que não têm a vida de Deus. Invocar para ser salva e continuar invocando, né? Para se fortalecer no Senhor. E continuar também a ser salvo, né? De outras coisas. Senhor Jesus. Versículo 14 e o 15 diz assim: isso aqui é um alerta, né? E um lembrete, né? Para os cristãos, para nós. Ele diz assim: como porém invocarão aqueles que não creram, né? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Senhor Jesus. Então, essa é a última pergunta, né? E como pregarão se não forem enviados? Né? A gente não tem essa desculpa, né? Nós já fomos enviados. Né? Então, nós temos que pregar. Temos que falar ao mundo, né? Que Jesus salva. Que Jesus é o Salvador do mundo. Né? Precisamos pregar, né? A nossos amigos, a nossos parentes, ainda que não tenham a vida de Deus, né? Que é o mais difícil. Pregar para os parentes é o mais difícil, né? Porque você tem muita intimidade, né? E acaba não tendo muita credibilidade, né? Mas o Senhor, ele faz com que que as pessoas se convertam, não por causa da nossa credibilidade, mas por causa da sua vida, né? Do seu nome, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 16 diz assim: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então aqui, ó, ele vem falar que obedecer é mais profundo do que acreditar, né, do que crer. Né? Lá em João, capítulo 1, né, ele diz assim que a gente... vamos lá, Maria, capítulo 1 de João. Deixa eu ver aqui, Senhor Jesus. Deixa eu ver o versículo. Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Né? Então a gente vê aqui essa palavra crer. Então, Deus, ele vai dar ao ser humano o poder de se tornar filho de Deus. Aí diz assim: aos que creem no seu nome.
Mas se você chega em qualquer lugar, inclusive, né, eu vou ser radical, em uma cadeia, um cárcere, né? Que as pessoas, eu digo isso porque não são pessoas boazinhas que estão lá, né? Então você perguntar, você crê em Deus? Todas as pessoas vão dizer que sim. Os carcereiros, inclusive os que estão presos. Mas você pergunta, você é salvo? Eles vão dizer que não. Por quê? Porque eles acreditam em Deus. Não é acreditar. Essa palavra aqui no original seria receber. Então, diz assim, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que receberam o seu nome. Então, nós temos que receber o nome de Deus em nós. Não só acreditar, mas receber. É por isso que aqui em Romanos, ele diz isso. Ele diz assim, mas nem todos obedeceram. Então não é questão de você apenas acreditar em Jesus ou crer, mas você obedecer e você receber Jesus dentro de você. Recebermos Jesus dentro de nós. Então não é acreditar saber, mas é receber, obedecer. Senhor Jesus. Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Esse é aquele versículo que a gente conhece, né, que na nossa versão diz diferente. A fé vem pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus. Então, nós temos que ouvir. A todo tempo, nós temos que estar falando, né, ouvindo. Quanto mais eu ouço da palavra de Deus, mais eu creio. Quanto mais eu falo da palavra de Deus, mais eu creio. Então, o bom é a todo tempo a gente estar ouvindo, né? Falando, Senhor Jesus. Um carinha estava dizendo, né, que se você lê a Bíblia somente nos finais de semana, né, então, quando o irmão pede, né, vamos abrir em tal lugar, né? Então, o seu crescimento é bem pouquinho, né? Porque você ouve pouco. Mas se você, todos os dias você busca a palavra, você lê a palavra, né? Então o seu crescimento é maior. Então nós temos que ouvir mais, buscar mais a palavra de Deus. Senhor Jesus. Versículo 18 e 19. Ele diz assim, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os fins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira. Senhor Jesus. É estranho porque no Antigo Testamento o Senhor se compara como sendo o noivo, o marido, né, o dono, o Senhor lá do povo de Israel. E o Senhor é quem tinha ciúme do povo de Israel. Senhor Jesus. Ele você se prostituiu com muitos amantes, né? Você tal, assim, aí diz assim, e o Senhor fala, né? Mas torna para mim, né? Apesar da sua infidelidade, né? Da sua traição, né? Mas torna para mim. Então o Senhor, em muitos lugares, muitas vezes, o Senhor falava e tinha ciúme, e tem ciúme do povo de Israel. Mas aqui ele diz, né, que ele vai provocar ciúme ao povo de Israel. Para quê? Para que eles possam se voltar para o Senhor. Senhor Jesus. E o versículo 20 e o 21, ele diz assim, né? Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Enquanto Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, ele diz aqui, todos os dias. Todos os dias o Senhor fala para Israel. Até o próprio Senhor, quando chegou, né, ele diz assim, diz, Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes que juntar vocês embaixo, né, como uma galinha junta, né, os seus pintinhos. Então, todo o tempo aqui diz, todos os dias, né, o Senhor chamando para poder cuidar, né, salvar o povo de Israel. Mas eles sempre estavam, né, correndo, né,
fugindo, né? Senhor Jesus. A gente vê isso muito no livro de Juízes, né? Quando eles estavam um tempo bom, né? Então passava 10 anos, 20 anos naquela coisa, aí o tempo ia passando e eles se afastavam de Deus. E aí o Senhor mandava uma dificuldade e aí eles voltavam para Deus. E aí Deus mandava um juiz e eles salvava eles, né? E aí eles ficavam, como dia de manhã, né? De boas, né? E aí passava mais tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí se afastava de novo do Senhor. E assim eles iam, né? Quanto mais o Senhor lhe deixava bonança, mais eles se afastavam do Senhor. Mas aí o Senhor mandava sempre alguém para poder cuidar deles. E diz aqui, né? Quanto a Israel, porém, diz: todos os dias estendia as mãos a um povo rebelde e contradicente. E diz assim, né? Eu estou lendo ao contrário agora. Aí diz assim: fui ao contrário do povo de Israel. Aí diz o que os gentios, né? Diz assim: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Aí por que isso, né? No versículo, capítulo 9, versículo 30 ao 32 de Romanos 9, né? 30 ao 30, diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei, ou seja, o povo os judeus, os gentios não procuravam e achavam. E os judeus que procuravam a lei também, quer dizer, os gentios, né, não procuravam e acharam. E o Israel procurava a lei da justiça, né, e não acharam. Aí diz assim, aí ele dá a resposta, né? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como os das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram no próprio Cristo. Naquele que veio salvar, eles caíram. Né? Senhor Jesus, eles achavam que o Senhor não era aquele Messias que eles esperavam. Até hoje, eles estão esperando o Messias. Né? Voltando para a história de Juízes, né? Quando Deus mandava esses juízes, era para livrá-los, né? daquela situação de guerra. Então, quando Jesus veio, eles esperavam que o Senhor seria um leão, né? Um rei, que ia ali tomar as rédeas, né? E livrá-los dos romanos fisicamente. Né? Mas o Senhor não estava interessado em livrá-los fisicamente, seu corpo físico, mas sim a sua alma, né? O seu espírito. E aí eles não reconheceram e acabaram tropeçando no próprio Salvador, Senhor Jesus. Né? Eles estavam esperando um leão e veio um cordeiro, né? Senhor Jesus. Mas aí o Senhor, né, quando vier novamente, o Senhor não vai vir mais como cordeiro, e sim como leão. E aí diz que todo olho verá. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, quando Paulo diz aqui, no versículo 32, ele diz: por que eles não conseguiram achar? Porque não decorreu da fé, e sim como os que das obras. Então, nenhum homem vai ser salvo pelas obras. Nenhum homem vai ser salvo pela lei. Senhor Jesus. Porque a salvação vem através da fé em Jesus. Aleluia. Amém.